de água subterrânea de qualidade, mas nenhum está em área rural. E para a área rural, poços rasos dedicados. O estado de São Paulo é um dos estados mais produtores agrícolas desse país e nós não sabemos os impactos que a atividade agrícola pode causar nas águas subterrâneas. Isso daí realmente é um grande buraco, de coisa, mesmo acadêmico. Enquanto existem teses, trabalho do nosso grupo tem trabalho fortemente em aquíferos com solventes, não só o nosso, vários outros grupos, a Unesp tem trabalhado, a Unifesp e tal, na área agrícola, o nosso conhecimento. Teve alguma coisa da Embrapa há anos atrás, mas não existe um monitoramento que você consiga provar se vinhaça causa problema na água subterrânea. A gente acha que não, a maior parte dos agrônomos acha que não, mas nunca teve uma rede de monitoramento extensivo por muitos anos para avaliar isso. Ou agroquímicos, será que os herbicidas chegam? Tem chegado em outros lugares? Será que nos nossos solos, em clima tropical, chega? Essa é uma outra questão. Bom, avançando um pouco mais, claro, não acabar ganhando dinheiro, eu falei, uma palestra de graça, não foi tão de graça, pelo menos para ele, não. Então, uma outra lição que a gente aprende do campo, e que é mais ou menos o que você falou também, os problemas de águas subterrâneas são geralmente subestimados. Tá? Nós temos muito mais problemas, existem muito mais problemas do que os relatados e estudados. Não tem dúvida sobre isso. Tá? Nós estamos muito aquém ainda disso. Bom, uma coisa interessante sobre a água subterrânea, e eu gosto muito desse cartoon, quando você fala assim, putz, mas você tem 70% dos poços ilegais, por que acontece isso? Por que existe tanto poço ilegal no Brasil? E não é só no Brasil. Se você olha, todos os países latino-americanos têm problemas de poços ilegais. Alguns menos, alguns bem menos, como Chile e México, mas um pouco mais, um pouco menos. Costa Rica tem um pouco menos, mas Argentina você vê os mesmos números, 60%, 80% de poços ilegais, Paraguai, Colômbia. Né? Então, a água subterrânea tem um problema que é muito interessante. Então, por que tem tantos poços? Né? Existe uma coisa existe um conceito que chama a tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? A tragédia dos comuns é isso daqui, ó. Que nem esse cartoon. Aqui tem um cara dirigindo o seu carro sozinho, aqui tem outro cara, tem outro motorista, está um grande engarrafamento. Aí esse motorista aqui, ó, ele pensa assim, pô, se esses idiotas tivessem pego o ônibus, eu já teria chegado em casa. Só que o outro cara do lado falou, pô, se esses idiotas tivessem pego o transporte público, eu teria chegado em casa. Então, o que é isso? A soma de soluções individuais cria um problema para todos. Quando você tem um recurso limitado. Então, se você tem um recurso limitado que é a água subterrânea, então o que acontece? A minha solução, a sua solução, a sua solução, a sua solução. E algumas vezes é justificável essa solução. No caso de Recife, a corrida de poços que aconteceu em Recife, ela foi motivada pela grande seca que abateu o Nordeste no final dos anos 90. A tal ponto que a área mais nobre de Recife chegou a ter horas de água por semana. Imagine, a parte mais nobre da cidade, que normalmente é a última que se ressente pela falta de água, em Recife tinha horas, chegou a ter no ápice da crise, horas de água por semana vindo do sistema. O que o pessoal fez? O pessoal perfurou o poço. O pessoal comprava água de caminhão-cisterna, o pessoal se virou. Eles precisavam disso. Então, cada um teve a sua solução. Só que a soma das soluções cria um problema para todos. Mas um problema extra que existe em água subterrânea, da mesma forma que quando eu começo a falar sobre água subterrânea, as pessoas não sabem o seu valor, no sentido da importância da água, que mais da metade dos municípios brasileiros utilizam água subterrânea no abastecimento público, 80% dos municípios do estado de São Paulo são dependentes, total ou parcialmente, de água subterrânea. E assim, vamos, 20% ou 14% do abastecimento de água da região metropolitana depende de água subterrânea. E pior, se esses se esses 10 metros cúbicos, a gente perder esses 10 metros cúbicos por algum motivo, contaminação, sobreexploração, o sistema público não tem como colocar 10 metros cúbicos. Então você colapsa o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Bom, o que acontece? O fato é que esse sujeito aqui, ele não sabe que é pior. Nesse caso, esse cara sabe por que ele vai chegar tarde em casa. Por causa do carro do lado.
Por causa do carro do lado, por causa do carro do lado. Só que no caso de água subterrânea, esse proprietário de água subterrânea, do poço, não sabe que o fato do custo da água dele é maior por causa do poço do vizinho. Ele não entende essa lógica, essa causa e efeito que o meu vizinho extrai água subterrânea, rebaixa o nível. Eu sou afetado por isso. O meu outro vizinho, todo mundo me afeta. Só que eu não entendo isso. E pelo fato de eu não entender isso, o que eu faço? Eu não brigo pelos meus direitos, porque ele não se sente lesado. Ele sabe que ele está tendo um problema, que ele vai perder esse poço. Mas ele não sabe que ele está perdendo o poço pela ilegalidade do conjunto dos usuários. Esse mecanismo de desconhecimento do conflito é terrível no caso de água subterrânea, porque faz com que os usuários não pressionem o Estado que deveria regulamentar isso e regular isso. E esse cara pode, inclusive, ter problema de contaminação de água, que foi causado pelo vizinho. Só que ele, como ele não faz análise química dentro da portaria de potabilidade, que é bastante complexa, né, e é bastante cara também, muitos usuários não têm a mínima ideia do que é potabilidade de água, eles não requerem isso. Eles requerem parâmetros muito comuns, como bactéria, como patogenicidade, indicadores biológicos. Eles só usam isso daí. E quando solventes clorados e todas essas complicações de nomes estranhíssimos de compostos químicos, que são muito mais tóxicos, muito mais móveis, ele não analisa, porque a análise química é bastante cara. Bom, posto isso, esse conflito então existe, mas ele não é aparente. E aí eu não pressiono o governo, e o governo não age na defesa disso. E tampouco tem um plano de políticas apropriadas para isso. O que se rebate na questão dos contaminantes, o que se rebate nos usuários, a ilegalidade dos poços. Esse é um grande problema de comunicação. Por isso é tão importante a ideia de ter grupos que trabalhem com comunicação para usuários, para que eles entendam esses mecanismos. Bom, mas como que estão as águas subterrâneas do estado de São Paulo? Vou falar mais rapidamente. Embora haja todos esses problemas que eu relatei, o resultado é que ainda existe muita água boa no estado de São Paulo. Esse é um mapa de indicadores de água. Foi feito, um projeto que foi encomendado pela Unesco, que são de indicadores. Então, nós aplicamos essa metodologia no estado de São Paulo. Nós ajudamos a criar essa metodologia junto à Unesco. E também aplicamos como um dos exemplos dessa metodologia no estado de São Paulo, analisando como andam as águas subterrâneas na bacia, nas várias bacias ou regiões administrativas do estado de São Paulo. E a gente vê que nós temos uma boa disponibilidade, uma boa qualidade natural e alguns focos de contaminação, mas nós temos a maior parte da água de boa qualidade. Bom, nós estamos falando de que água subterrânea, só para vocês terem exemplo. Esse aqui é um mapa de uso de água subterrânea para abastecimento público. Os azuis usam mais água subterrânea, 100%, os branquinhos menos. Então, você vê que a grande maioria dos poços, ou dos usuários públicos de água, está na região centro-oeste, onde está o aquífero, do sistema aquífero Bauru, que é as rochas cretácicas, que, fazendo um corte, aqui nós estamos falando, então, nós estamos falando aqui deste material, aqui está o Bauru, né? Ou novamente, sim, aqui nessa região centro-oeste, que é onde usam mais água subterrânea. Então, a dependência desses municípios aqui está sobre esse aquífero. Esse é o aquífero mais importante do estado de São Paulo. São aquíferos com poços de 120, 150 metros. Você tira uma quantidade razoável de água e que serve para abastecimento de pequenas e médias cidades. Então, essas cidades aqui no centro-oeste são abastecidas basicamente por esse aquífero, que é o aquífero cretácico, são rochas do Cretáceo, né? Então, recobrem aqui, esse aqui é o corte nessa direção. A cidade de São Paulo está aqui, e aqui é o Rio Paraná. Só para você ter uma ideia, o corte é daqui para cá. Então, nós somos, então, uma sucessão de arenitos e argilitos e siltitos, e que nós temos aqui uma espessura mais ou menos de 150 metros. E aí os poços dão de 5 a 80 metros cúbicos de água por hora, uma quantidade bastante grande. Normalmente os poços municipais são operados em 20 horas. Abaixo dele, nós temos aqui, então, essas rochas, que são basaltos, são rochas, não são mais sedimentos, são rochas vulcânicas, né? Que a água ocorre por fraturamento dessas rochas, né? Tectonicamente eles são fraturados, ou também existem fraturas de resfriamento,
então a água fica alojada no meio dessas fraturas. A variedade de vazão é muito grande, vários ou alguns poços são zero, não dão água, e tem poços com extremamente altas vazões, é muito mais heterogêneo, né? Mas ocorre então aqui nesta região de borda, abaixo do Bauru, que nós temos os nossos vazados. Abaixo dele, nós temos o famoso aquífero, o sistema aquífero Guarani, que acho que é o aquífero mais midiático. Se eu pergunto assim, alguém já ouviu falar do aquífero Guarani aqui? Todo mundo. Alguém já ouviu falar do aquífero Itararé? Vocês, como já sabem que existe uma formação, um subgrupo chamado Itararé, mas não um aquífero, do mesmo nome. Mas aqui, o aquífero Guarani é um aquífero, então, que tem ele está por baixo dos basaltos, então, ele, na maior parte dele, 80% do estado, ele é confinado, e é um aquífero excelente, então, excelente qualidade de água, são águas extremamente velhas, uma datação, só para você ter uma ideia, água para sair daqui, da área de afloramento, da área de recarga, passando debaixo dos basaltos e chegando nessa região aqui de São José do Rio Preto, a água leva... Quanto tempo você acha que a água leva para sair daqui, mais ou menos São José do Ribeirão Preto, para andar mais ou menos uns 200 quilômetros até chegar em Rio Preto? Quanto tempo você acha que a água leva? Mais de 1000 anos? Quem acha que é mais de 1000 anos? Quem acha que é mais de 10 mil anos? Quem acha que é mais de 100 mil anos? Mais de 100 mil anos é muito. Ah, você acha que é mais de 100 mil anos? 120 mil anos? Ela leva 100 mil anos para chegar lá. Em alguns poços, pode chegar a 360 metros cúbicos por hora ou mais, até, que são vazões médias. Então, nós temos aí águas poços com grande produção. Então, 2, 3 poços para abastecer uma cidade média. Aí nós temos, abaixo dele, nós temos as rochas do sistema Tubarão, né? Do Barão, né? De 1 a 20 tem vazões bem mais modestas. Embora sejam modestas, se lembrar, essa região aqui é uma região industrial de Campinas, ela está aqui, sobre essas rochas. Então, vários poços são utilizados por indústrias, né? As indústrias precisam dessa água. Então, é muito interessante, onde estão os aquíferos, o que nós temos em cima deles. E por fim, um aquífero que ocorre por baixo de todos eles, que é, logicamente, quando está embaixo de uma grande espessura de sedimentos, ele não é um aquífero, você não perfuraria um poço para tirar água daqui, seria antieconômico, mas ele é nessa área de afloramento, né, na área que ele está exposto, todo esse verdinho, nós temos então um embasamento cristalino. Novamente, nós temos águas por fraturas, um sistema de fraturamento. As águas são de 1 a 20 metros cúbicos por hora, é uma vazão razoável, mas é difícil você pensar em abastecimentos públicos extensivos usando esses poços. Você precisa de muitos poços para fazer isso. Mas durante a crise que houve aqui na região da bacia do Alto Tietê, né, que nós temos então a bacia sedimentar, que é essa parte aqui, né? Essa parte. São essas duas bacias, são gêmeas, são irmãs, né? Nós temos a bacia que nós estamos em São Paulo. A cidade de São Paulo, uma parte importante, ou a região metropolitana de São Paulo está na área de cristalino. Então aí foram perfurados, foi feito um projeto, um convênio nosso com a Sabesp, para tentar localizar 300 poços para o abastecimento adicional. Não houve necessidade, porque a crise se interrompeu, então nós não tivemos isso. Mas, bom, vamos aí para os finalmente. O uso integrado, uma lição importante, nós vimos os problemas, nós vimos a importância da água subterrânea no estado de São Paulo, os principais aquíferos, e aí nós temos, ao longo de toda essa história, comparando o uso, como que a água subterrânea ela entra no abastecimento público e privado no mundo, a gente tira algumas lições. Uma lição muito importante que a água subterrânea tem é a capacidade de ser uso integrado. O que é o uso integrado? Vamos dizer o seguinte, que você tem uma cidade, que essa cidade é abastecida por duas fontes, por água superficial e por água subterrânea. Quando a gente fala de integrado, é você ter vários tipos de água, várias águas de várias origens. Então vamos dizer o seguinte, que essa cidade ela é nitidamente abastecida por água de rio. Você tem um rio e você tem abastecimento de água de rio. Aí nós temos o quê? No mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril, nós temos usando a água do rio, porque aqui são as chuvas, aqui são as chuvas. Então em janeiro, fevereiro, março, chove, então nós temos água nos rios. Okay?
E só que as chuvas vão diminuindo, porque vão se aproximando aos meses secos, que aqui no estado de São Paulo é mais os meses de maio, junho, julho e agosto, são os meses mais secos. Aí o que acontece? Os rios começam a ter muito baixo nível. Então começa a ter dificuldade de você tirar água. Nesse caso, você tem poços, então você começa a usar a água dos poços, e essa cidade é abastecida por poços durante o período de seca. Então, nós temos os meses secos, os meses vão indo, e a cidade continua sendo abastecida por água subterrânea. E ela vai retirando a água do armazenamento, vai retirando a água do armazenamento, até que o que acontece? Chega um ponto, começa a voltar as chuvas, e aí a cidade volta a ser abastecida por água superficial. E o que acontece nesse caso? Nós estamos falando então de um sistema, a cidade pode usar os dois recursos e ela não teria problema de água, seria o grande reservatório. O que poderia adicionalmente, existem algumas cidades do mundo que fazem isso, como você tem abundância de água superficial, você usa o excesso de água nos meses mais úmidos, trata essa água e reenche. Então você usa o aquífero como um grande reservatório para as suas necessidades. Bom, finalmente, então, algumas propostas de ação para um melhor gerenciamento é melhorar o processo de outorga. Então, esse processo de legalização de imposto é um processo que, tudo bem, as pessoas, quem sabe, não vejam a importância disso, mas é um processo moroso, é um processo caro e um processo demorado. Então, as pessoas acabam se desestimulando a ter isso. Então, deveria se simplificar o processo. Mas mesmo que haja mais pedidos de outorga, os órgãos responsáveis não têm critérios muito claros para a concessão dessas outorgas. Ainda as outorgas no estado de São Paulo são quase cartoriais, como a gente chama. O cara pede e o cara libera, mas ele não entende muito qual é a capacidade que o aquífero tem de realmente fornecer aquela água. O que falta é um método de análise do processo de outorga para os poços no estado de São Paulo, baseados em estudos de densidade, onde estão os mais... tem mais poços, densidade de poços. E, portanto, você vai outorgar mais poços onde tem muito poço, onde está tendo possibilidade de grandes rebaixamentos. Você vai procurar lugares de liberar esses poços em lugares onde tem menos uso de água, né? E onde estão longe das fontes de contaminação, obviamente, porque você não quer esses sistemas contaminados. Existem alguns estudos e algumas propostas, esse foi feito para a Bacia do Alto Tietê, né, da Fundação da Bacia do Alto Tietê, e é um mapa que mostra, ele integra duas coisas. Áreas onde você tem uma densidade de indústrias que usam muitos solventes clorados, então tem mais possibilidade de ter problemas de contaminação de água subterrânea. Uma das regiões, aqui ó, a região do ABC, essa aqui é a região de Jurubatuba, né, aqui é a região perto do aeroporto. Então são regiões mais industrializadas e com grandes problemas de uso no presente e no passado de contaminantes. Então, se você for outorgar um poço, você deveria outorgar em lugares mais distantes dessas áreas. E também áreas, nós temos aqui os lugares onde tem maior densidade de poços. A maior densidade dos poços estão justamente nessa parte mais central aqui. Então, se você quiser novos poços, tudo bem, você pode perfurar novos poços em vários lugares, inclusive nesse amarelo aqui, mas não nas áreas mais vermelhas, porque lá tem risco de contaminação maior e tem possibilidade de interferências. Esse tipo de estudo existe, mas mesmo assim não é utilizado pelo Estado. Bom, isso, usando esses sistemas, também permitiria que o usuário privado ele aumentasse a disponibilidade de água. Para falar a verdade, nós conseguimos sobreviver à crise de água aqui na região metropolitana de São Paulo, porque nós tínhamos um batalhão de poços, de 12 mil poços funcionando. Acho que mais hoje, quem sabe nós temos um valor maior de número de poços. Se não fossem esses poços privados fazendo o abastecimento adicional, acho que nós teríamos tido uma crise muito maior do que nós tivemos. Tá? O enfrentamento da crise aconteceu quase de forma espontânea, não planejada, por causa das águas subterrâneas. Interessantemente, o Estado não se deu conta dessa importância. Tá? Isso daí se reproduz em vários lugares do país. E é interessante que o Estado, especificamente, não colocou dinheiro nisso. Quem colocou foi o usuário privado. Essa medida deveria ser acompanhada por uma assessoria do Estado. Então, é interessante a participação do usuário privado na segurança hídrica de cidades, que isso também deveria ser conhecido. Agora, o Estado, em vez de ficar multando, dificultando a perfuração do poço, o que o Estado deveria fazer é dar assessoria, fazer com que poços corretamente perfurados sejam perfurados em lugares corretos, e não em lugares problemáticos. Em lugares problemáticos ele tem que proibir, mas em lugares corretos ele deveria fazer isso.
Assim é possível incrementar a explotação de água subterrânea no Estado, né, com usuários privados. Claro que também a participação do Estado, através do abastecimento público, também é importante, porque a água subterrânea ainda é um recurso pouco usado. Nós temos muita capacidade, esses aquíferos têm muita capacidade de dar água de boa qualidade. E estudos mais detalhados deverão ser implementados com maior uso de ambos os recursos. Não é que a água subterrânea é superior ou é inferior à água superficial. Eu acho que cada localidade, no seu tempo, um recurso é melhor que o outro naquele momento e naquele local. E no mês que vem, o outro recurso poderá ser melhor. Eu não falei de reuso, que também é uma outra fonte de água importante para as cidades. Eu acho que tudo isso é bastante importante, porque senão a maldição realmente vai acontecer, né? E nós vamos ter a maldição das 3 bruxas. Tá ok? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, e se alguém tiver perguntas e aguentar firme ainda depois de tanto tempo, eu estou aqui para responder. Tá? Muito obrigado.